Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na quarta lição, quarto tema, onde estamos estudando sobre a missão de Deus e a minha missão. Nós vamos estudar no tema de hoje sobre compartilhando a missão de Deus. Nós vamos estudar os capítulos 18 e 19 de Gênesis, onde retrata a história de Abraão e a sua intercessão, para os habitantes das cidades de Sodoma e de Gomorra. Espero que vocês aí estejam ligados, nessa série de lições, e olha, cada lição, todas as semanas, a lição da semana passada, as duas primeiras lições também, olha, estão sendo ótimas lições para que a gente coloque em prática o que nós estamos aprendendo. Então, continue aprendendo aqui conosco. Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação com as perguntas para consideração na sexta-feira. E também gostaria de contar com a sua participação, seja lá nos grupos Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, que nós temos os links aqui na descrição, seja também pelos comentários, que a cada semana, nós temos um feedback, um retorno assim, de comentários muito legais sobre como está sendo o seu dia a dia, o seu estudo desses temas que nós trazemos aqui todas as semanas. Então, participe lá. Não esqueça também de sempre deixar o seu like no vídeo, isso é muito importante. Se inscreva no canal e acione sempre o sininho para você sempre receber os alertas quando um novo vídeo for lançado por aqui. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós conferirmos aqui o seu comentário, a sua participação aqui no nosso vídeo todas as semanas. Temos aqui o pódio das Olimpíadas dessa semana. Temos a participação do perfil Lições Fortes da Bíblia, pegou aqui no pódio em primeiro lugar, Silene Serral da Silva e também da Marlene Boel, os três primeiros a comentarem o vídeo, que no último sábado saiu um pouquinho atrasado, 1h30 aí, devido à questão do feriadão, mas tá lá o vídeo, graças a Deus. Estamos aqui já no quarto vídeo. Vamos lá então aos comentários, essa parte onde você participa. A Lições Fortes da Bíblia diz assim: olá, meu irmão, Deus abençoe vocês todos. Olá também, que Deus abençoe realmente a nós todos. A Silene Serral da Silva: olá, voltei, louvado seja Deus. É isso aí, a Silene voltou e já está aqui no pódio também. Obrigado pelo seu comentário, Silene. Deixe sempre seu alô, vai ser muito importante. Só coloque de onde vocês estão falando, que eu não lembro. Alguns já decorei, mas a maioria não coloca. A Marlene Boel também: oi, meus irmãos, Deus abençoe mais esse estudo. Isso aí, Marlene, obrigado aí pela sua companhia. E vamos lá, seguindo os comentários. Genésio Mioto vai ganhar o hashtag Faz um Canal, Genésio Mioto, Ou entra em contato aqui, para participar de algum quadro aqui no Entre Linhas, porque ele deixou um comentário aqui muito legal, que diz assim: já passamos as duas primeiras lições desse trimestre, que é o comentário na terceira lição do vídeo passado, Agora nós estamos aqui na terceira. O que é compartilhar essa menção aos outros? Veja, compartilhar a missão não é tão difícil assim como alguns pensam. Por exemplo, eu vou falar de 3 grandes mensagens importantes. A primeira vem falando sobre hospitalidade, que é o comentário acho que da quarta lição aqui, A Bíblia fala para muitas pessoas que hospedaram anjos sem saber. A segunda mensagem aqui que o Genésio Mioto traz é amar as pessoas de fora, aqueles que não conhecem a mensagem. E o terceiro é o coração, devemos orar pelo trabalho e orar também pelas pessoas que estão recebendo esta mensagem e de uma maneira geral pelo evangelismo, como também está escrito, o verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus como missionário. Obrigado aí, Genésio, que comentou na verdade aqui na terceira, mas já com o tema da quarta lição, compartilhando a missão de Deus. Valdenice Cerqueira, ei Valdenice, ela não colocou aqui, mas ela é de Presidente Prudente, já decorei, mas não deixo de pôr, Valdenice, porque eu vou esquecer um dia que estiver mais cansado gravando aqui, vou esquecer. Então a Valdenice Mártir Cerqueira, decorei até o nome do meio dela, Olá, povo lindo de Deus. Olá então, Valdenice, obrigado pelo seu comentário, pela sua companhia, Deve ter sido feriadão, também foi corrido para vocês, Foi corrido para nós também. Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido, compartilhado e comentado. Boa semana a todos vocês. Oremos pela paz na Palestina, como também em toda a terra. Muito legal, esse pedido de oração aqui da Edilza também apareceu no culto de quarta-feira aqui da igreja, de oração para que nós oremos pela paz mundial.
Sabemos, né, pelas profecias, pela própria Bíblia, que os finais dos tempos nos reservam momentos turbulentos. Mas não cabe a nós rezar pela guerra, cabe a nós rezarmos pela paz. Então isso aí, Edilza, obrigado aí pelo lembrete da oração. Temos aqui o Wagner Veras. Wagner Veras, feliz sábado, minha família Entre Linhas, que tenhamos uma ótima semana. Vou até o final, se Deus quiser. Isso aí, diz aqui o Wagner. A Regiane Alves, também participando todos os sábados aqui conosco, toda semana. Boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Hoje eu estou muito feliz. E olha só o testemunho que a Regiane deixa aqui, que quando eu li lá em casa, né, eu falei assim, nossa, que vale a pena, né, esse trabalho. Ele tem seus resultados, ele cumpre a missão. Olha o que a Regiane comenta aqui. Hoje eu estou muito feliz, pois hoje foi o meu batismo. Que legal, ficamos muito felizes. Seja bem-vinda a um bebezinho aqui que nasce, né, na família cristã. Do meu marido e também de 2 filhos, né, da Valdenice, da Regiane Alves. Meu marido João Paulo, meus filhos Miqueias e Ruth. Agora mais ainda aptos a cumprir a missão que Deus nos ordenou. Lembrou lá, né, o que o Genésio Milton colocou, né? Todo cristão já nasce missionário no reino de Deus, isso aí. E a Regiane comenta assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, citando ela, né, Marcos 28:19. Ela diz assim: Deus é maravilhoso e vocês também fazem parte desta bênção, pois me ajudam muito nessa minha caminhada cristã. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. Eu sou aqui da IASD, do Grupo Alto do Tor, Jucás, Ceará. Regiane Alves, fiquei muito feliz, todos nós aqui ficamos muito felizes pelo seu comentário e por essa decisão que você, seu marido, seus filhos tomaram. Que Deus continue alimentando e esteja ligadinho aqui, né, no canal todas as semanas. Se Deus continuar nos mantendo aqui com o ar, respirando a água, o alimento, estaremos aqui servindo a Ele com esses comentários, né, que o Alexandre, que o Marcos André tem trazido para nós aqui todas as semanas, que me alimentam também, que eu participo do projeto, mas eu também preciso digerir muito e aprender muito com eles. A Maria Feitosa comenta assim: olá, boa tarde, Deus abençoe pela dedicação. Gostaria de sugerir para vocês que vocês comentassem aquelas perguntinhas do rodapé. Vocês são tão bem detalhistas, né? Comentam até a sexta-feira, só falta mesmo as perguntinhas do rodapé. Olha lá o que a Maria Feitosa está pedindo. Não é só a Maria Feitosa, né? Outras já pediram também para comentar as perguntinhas do rodapé, inclusive uma temporada, eu não vou lembrar aqui de memória qual, o Marcos André trazia as perguntinhas do rodapé, tá? Mas agora a gente está precisando do Marcos para trazer outras lições aí, devido à ausência aí do Ricardo. Mas, Maria Feitosa, obrigado pela sua cobrança. E cobre sim, para que a gente vá orando e quem sabe o Genésio Mioto aparece aí na equipe ou qualquer outro que tem, Deus aí escolha para fazer parte. Aí. O Marcos André, para quem não sabe, é lá do Rio de Janeiro, lá de Niterói, lá longe de nós, e está aqui toda semana juntinhos, né, comentando aqui a lição. Então, que Deus use, né, nos use para trazer essas perguntas do rodapé. Tá? Quem sabe? Ou alguém traz de sexta-feira, eu trago daí as perguntinhas do rodapé. Mas vamos lá, que bom, o pessoal está com sede de conteúdo da lição da Escola Sabatina. Isso que eu acho mais importante de comentar aqui também. Joivaldo diz assim: boa tarde, irmãos, desejo uma ótima semana de estudo para todos. A Beth Souza, lá de São Paulo: olá, sabe que nós adventistas gostamos de ampliar o nosso sábado. E ela comenta assim, bem legal esse comentário: então, já em casa e já com sono, pensei, enquanto eu estiver com os pés no aparelho de massagem, aproveitarei para assistir o começo do Entre Linhas. Aí amanhã verei o restante, né? Reticências. Mas quem conseguiu parar? Hashtag fui até o fim. Que legal, Beth Souza. Obrigado por nos conduzir para mais perto de Deus. Beth, deixa só um comentáriozinho aí. E você ainda ouviu os comentários também? Ou já pulou para o que mais interessa, que é o estudo da lição, né? Que legal, a Beth Souza não conseguiu parar. É muito legal mesmo. Deus seja louvado aí pelos conteúdos e pelas mensagens que Ele nos traz aqui para meditar todas as semanas. Adilson Dias, bom dia. Deus abençoe todos vocês pelo ministério maravilhoso que nos incentiva a estudar cada vez mais a Palavra de Deus e também a lição da Escola Sabatina. Um abraço para vocês. Eu sou aqui da IASD, o Adilson Dias está deixando aqui. Sou aqui da IASD de Bandeira Branca, Jacareí,
São Paulo. Um abraço então aos irmãos aí da igreja de Bandeira Branca, Jacareí, São Paulo. Um abraço especial para o Adilson Dias, seus queridos, seus familiares aí que congregam na igreja. Que bom que, né, deixando de onde eles falam. A Maria Rigg diz assim: feliz semana para todos nós. Minha oração é que pelo Espírito Santo nos instrua e nos use como instrumento seu. Maria Rigg, essa é a oração de todos nós, que o Espírito Santo nos instrua, né, e nos use para a missão aí de divulgar, né, o Evangelho a toda tribo, povo, nação e língua. Vamos agora aos comentários aqui do João Cavaco, hashtag, o irmão João Cavaco já tem o hashtag aqui, faz o canal irmão João Cavaco, e ele comenta assim, o comentário é muito riquíssimo, né? Ele diz assim: comentários sobre as diferentes missões e os diversos chamados do Espírito Santo. E ele estrutura esse comentário, ele coloca assim: tipos de chamados na seção 1. Depois, seção 2, a conquista de Cristo pela criação da diferença e da liberdade. O irmão João Cavaco tem o dom mesmo da palavra aqui. E na seção 3, as oportunidades de Deus à frente do nosso nariz. Muito legal essa seção. Confira lá o comentário na íntegra, mas não termina aqui. Seção 4, a missão da igreja na era do Espírito Santo, vivida por Pedro e Paulo e outros crentes até a segunda vinda de Cristo. Ele faz a ponte, como que será essa missão da igreja. E aí, por último, a última sessão, a quinta sessão, chegamos aqui nas conclusões. Eu vou conferir aqui, né, em áudio, transformar aqui para vocês. A missão de sair de um labirinto do pecado com a mentira, ódio, sofrimento e a morte, que foram escolhidos como alternativa à companhia de Deus, só pode ser concretizado pelo Espírito Santo, ele que vai nos guiar para sair desse labirinto. A missão de estar em unidade com Deus concretiza-se pelas questões da sua palavra, assim como pela aceitação das mesmas e pelas interpretações do Espírito Santo para a vida de qualidade à semelhança de Cristo. Se não for assim, seremos a versão da Alice do País das Maravilhas, que teimava de que qualquer objetivo servia, mesmo quando seu gato da consciência lhe segredava que sem missão, objetivo ou propósito para o seu bem e do próximo, a sua vida seria como o vazio do tudo ser nada e vice-versa. Qualquer coisa serviria, a começar e acabar no mal. Repara-se nas guerras que pululam e que nas interpretações ideológicas que cada lado dá. Qual é a posição do crente? Será de Deus? Todas as situações, quando se aceita a Deus, são não somente oportunidades ao homem, como também certezas que Deus aproveita, mesmo em provas duras, para se dar a salvação de Cristo pelo Espírito Santo. Eis a questão: a tua vida é um constante questionar e interpretar pelo maior objetivo ou missão da vida, que é Cristo em ti e nos outros no universo? Ficamos questionando isso? Se assim não for, bem-vindo ao labirinto que criaste, em que o nada tem aparência de tudo aos teus olhos, mas será assim nos olhos e a palavra de Deus? Que comentário do irmão João Cavaco, lá da IASD Central de Lisboa, lá no Portugal, União Europeia em guerra até o dia D. Até que alguém aperta o botão, né? Aperta, na verdade Deus aqui está no comando desse botão. Muito obrigado, irmão João Cavaco. Que comentário, né? Gostaria de ouvir esse comentário na íntegra, num podcast toda semana, que é muito riquíssimo, né? Agregaria muito, né? Seguindo aqui então nos comentários, Adriana Kuhn comenta assim: olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e também o Ricardo. Falta 3 meses para voltar e acabar o ano sabático. Ricardo, ouça aí o que a Adriana Kuhn está falando. Lição e Bíblia na mão, livro e vocês auxiliando. Tá fácil a lição entendida. Ótima semana, Deus continue abençoando vocês sempre. Hashtag fui até as perguntas lá com o Lúcio. Hashtag volta, Ricardo. Sempre lembrando e jamais esquecendo, sem você não forma o quarteto, Ricardo. Hashtag faz o canal João Cavaco. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho, Adriana Kuhn. E aí vamos, Ricardo, seu ano sabático vai acabar, hein, Ricardo? Pior, pessoal, Adriana, só abrindo um parênteses aqui, né? Eu estava verificando, ele participou do primeiro trimestre desse ano. Então, assim, ele não responde minhas mensagens, né? Mas eu acho que se ele for fazer o ano sabático, ele vai voltar só em abril do ano que vem. Mas, Ricardo,
Responde aí no grupo. Marinalva Ferreira, feliz restante de semana, já que estou aqui comentando só na terça-feira. Mas está aqui, né, sendo lido aqui. Que bom que Deus é misericordioso com a sua criação ao ponto de nos chamar para o arrependimento. Que possamos atender ao seu chamado para que o nosso amado Jesus venha logo. Grande abraço aqui desde Astúrias, Espanha. Obrigado, Marinalva. Ela deixa aqui realmente que Deus é muito misericordioso, nos chama, né? Está sempre com as mãos estendidas para nos tirar do buraco que a gente enfia ou do labirinto, né? Como colocou o irmão. E a professora Patrícia Santos, a Paty Santos, acho linda a experiência desenvolvida em minha filha de 22 anos, a Chayane, que também tem muita facilidade para pregar o Evangelho em todas as situações do cotidiano para qualquer pessoa, inclusive na Universidade Federal da Bahia. Olha, a Chayane tem que aparecer aqui na Entrelinhas, fala para ela aqui, Paty, né, para dar uma aula para nós, fala assim, como que você age na faculdade, com os alunos, como que você desenvolve a sua missão? Seria uma participação muito legal, né, até para eu aprender também, porque, como eu falei, né, no vídeo anterior, eu tenho minhas limitações, sei lá, como que eu chamaria. Mas que legal, a experiência da filha, então, da Paty. Obrigado aí, pessoal, pelos seus comentários. Eu fico muito feliz mesmo, de coração, em lê-los, em refletir neles, em receber essas mensagens de vocês. E isso serve, de certa forma, como um alento, né, para o trabalho. Não que a gente faça para ganhar louros, para ganhar alguma recompensa nessa terra, mas todo mundo que trabalha gosta de ver os frutos do seu trabalho. Quando o agricultor planta algo, ele com certeza fica muito feliz quando vê as plantinhas nascendo e os frutos dando. Nós do canal Entre Linhas ficamos muito felizes quando nós vemos, né, as plantinhas, né, das pessoas reagindo, recebendo, se entretendo com a palavra de Deus, tá? Eu falo para todos os irmãos, os adolescentes, os jovens, pessoal, nós temos que produzir conteúdo. Deus nos deu tanta luz, a gente não pode ficar guardando essa luz aqui dentro. E hoje a mídia é a mídia digital, então nós temos que, né, inundar, né, essa mídia digital com a palavra de Deus, com as meditações e com tudo mais. Então, fico muito feliz de saber que vocês têm feito um bom uso desse material que a gente produz aqui com tanto carinho para vocês, beleza? Chega de rasgação de seda, pessoal, vamos ao que interessa então. Vamos iniciar agora sim mais um estudo compartilhando a missão de Deus. Vamos entender agora um pouco mais sobre essa história de Abraão. E eu aprendi muito só preparando essa lição, né? Refleti sobre coisas do passado e aprendi novas coisas. Espero que você também aprenda e reflita, né, no que você já possa ter aprendido anteriormente. Mas antes, vamos, né, como está no comentário, o irmão João Cavaco sempre ressalta, né, que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, porque sem a condução divina, né, ficaríamos só vagando aí em ideias que não nos darão fruto algum. Então vamos orar, clamando a Deus a direção. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, obrigado aqui pelo Ministério Entre Linhas, obrigado por esse canal que a cada semana divulga aqui uma meditação, uma reflexão sobre os temas da Escola Sabatina, Pai. Continue usando aqui o Alexandre, continue inspirando, ó Pai, iluminando a mente dele, a mente do Marcos, a minha, também a do Ricardo, para que a gente possa, Senhor, a cada semana, a cada dia, estudar a Tua Palavra, aprender, praticar, compartilhar essa missão Tua. Use mais uma vez o Alexandre, o Marcos e a mim nesse estudo da lição. Abençoe também a pessoa que nos ouve, as pessoas que estão aí ao redor ouvindo, para que essa missão, ó Pai de Deus, realmente seja compartilhada por cada um, que a gente aprenda a fazer isso de uma forma muito genuína e natural e feliz. Por favor, nos use, humildemente clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Vamos lá, pessoal. Lição número 4. O Alexandre teve que se ausentar um pouquinho, então eu não estou voltando. Eu só vim tapar o buraco do Alexandre, dar uma mão para ele enquanto ele faz os seus afazeres lá na casa. Lição número 4 diz o seguinte, o título é Compartilhando a Missão de Deus. Quem se lembra de mim ainda, lembra da dinâmica que eu utilizo na lição, sabe que eu pego o título e vou fazer algumas associações com a língua hebraica.
E a primeira associação que eu faço, compartilhando a missão de Deus, e ela se relaciona perfeitamente com a história dessa semana, é a seguinte: compartilhar em hebraico se fala halak, significa compartilhar, repartir. E a expressão missão é malahut, que é da mesma raiz de malar, anjo. A história da lição dessa semana, ela fala sobre dois anjos, dois mensageiros, dois malar, que tinham uma missão muito especial: salvar Lot. O verso áureo, o verso para memorizar, diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês vos amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A expressão grega que era utilizada aqui no verso áureo para novo é kainos. Essa expressão kainos, ela pode tanto dizer respeito à forma quanto à substância. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, mas no dicionário, se nós vamos buscar no Strong, ela traz um sentido com respeito à forma, que pode ser o seguinte: algo recente, um novo enquanto recente. Algo também nós encontramos lá no Strong, algo não usado, não utilizado. E com respeito à substância, é novo do tipo que pode ser algo como algo novo, algo desconhecido. Então este verso pode soar tanto no sentido da substância quanto no sentido da forma como uma crítica. Veja esse mandamento do amor, essa mitzvah do amor, essa tzedakah. Mitzvah é mandamento em hebraico. Essa tzedakah, esse ato de justiça, esse ato de caridade que vocês não estão usando. É novo porque vocês não estão usando. Ou é novo porque vocês não conhecem direito esse amor ao próximo. Pode ser no sentido de crítica. A expressão grega para mandamento é entole, mandamento, mitzvah em hebraico, que significa ordem, comando, preceito ou mandamento. O correspondente hebraico, mitzvah, de entole, é mitzvah, mandamento. Como que a gente sabe qual é o correspondente hebraico? Nós sabemos pela Septuaginta. A Septuaginta é o Velho Testamento, que foi escrito em grego. Então ali nós encontramos as correspondências. Pegamos o texto original hebraico do Velho Testamento, pegamos a Septuaginta, que é escrita em grego, e nós encontramos as correspondências da palavra hebraica para a palavra grega. Sempre lembrando que no Novo Testamento, quando se vai interpretar o Novo Testamento, óbvio que vamos utilizar o grego, mas devemos sempre buscar o hebraísmo nesse texto grego. Por quê? Porque foi escrita por judeus, foi pensada por judeus. Então todas as analogias, todas as metáforas, elas são pensadas dentro de uma ótica, dentro de um contexto, dentro de uma visão hebraica. Continuando. A expressão utilizada aqui para amor é ágape. Ágape, ela pode dizer respeito tanto a coisas quanto a pessoas. Quando ela diz respeito a coisas, ela traz uma conotação, um sentido de satisfação, de contentamento. Mas quando ela diz respeito a pessoas, ela pode significar o receber com alegria ou o acolher. É isso que nós encontramos no Stronger. Vocês percebam também aqui a relação dessa expressão do significado de HP com o que acontecia com Abraão. Abraão, ele tinha prazer em receber
ele recebia com alegria. Inclusive a tradição judaica, ela nos fala que essa hospitalidade de Abraão era uma característica dele, uma característica de evangelização. Óbvio que eles não usam essa palavra evangelho, né? Mas uma maneira de levar a palavra, de levar os mandamentos, a mitzvah, a tzedakah, de ensinar o verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Seguindo o texto, seguindo na lição, nós identificamos aqui no sábado, um texto que está lá em Amós 3,7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós encontramos aqui no original a expressão revelar, aqui é sod, que tem uma conotação de oculto, de segredo, mas também pode significar concílio ou um círculo de amizades que estão ali conversando. Mas o significado mais interessante é o conselho confidencial, e daí aquela noção de algo oculto, ou o conselho familiar. Então aqui também traz uma conotação de uma família que se dá conselhos mutuamente. Então aqui o eterno, o divino enquanto pai, dando conselho para os seus filhos através dos profetas, Continuando, depois nós temos uma citação aqui que está lá no Patriarcas e Profetas, Ellen White, diz o seguinte: Abraão tinha visto em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados e nem imaginava que entre eles estava alguém que poderia adorar sem pecar. Veja bem, dentro do judaísmo, dentro da tradição judaica, existem aqueles aquelas 3 que apareceram para Abraão. Eu já vi um rabino, inclusive, falar sobre isso, uma dessas interpretações. Ele não é trinitariano, obviamente, e ele falava que aqueles 3 seriam personificações do divino, que um seria Elohim, que outro seria Adonai, que outro seria Yahweh. Ocorre que, dentro do cristianismo e dentro do adventismo, essa visão ela não é aceita. Dentro do adventismo, não. Eram 2 anjos, 2 malar, e um desses como homens era o próprio Eterno, era o próprio Senhor. E lendo o texto é a interpretação mais razoável. Interpretação, inclusive, que encontra ressonância na tradição judaica, porque a gente pensa que o judaísmo é apenas uma linha. Não é. Então também tem aquela interpretação de alguns dentro da tradição que fala que, primeiro, tem uma que fala que eram 3, mas nenhum deles era a personificação do Eterno. Isso dentro do judaísmo. Tem aquela primeira que eu já falei, né? E tem também uma muito parecida com a nossa, que fala que um deles era o divino, um deles era o eterno. Agora, aquela segunda que falam que não, eram 3 pessoas, eles leem aquele texto do Gênesis 18, do Bereshit 18, e fala que naqueles versículos onde o divino está falando com Abraão, ele está falando na mente, que ele viu 3 pessoas, ele recebeu aquelas 3 pessoas, mas ele estaria falando na mente. Mas a interpretação do adventismo, e que encontra uma pequena ressonância dentro da tradição judaica, eram 2 anjos, 2 malá, e a personificação do Eterno. Depois nós vamos para a lição de domingo,
que fala do dom da hospitalidade. Na pergunta número 1, nós encontramos lá Gênesis, o Bereshit, livro do Bereshit, no princípio, do 18, do 1 ao 15. Que elemento da hospitalidade podemos observar na resposta de Abraão aos seus convidados? Nós vamos pegar o texto, Gênesis 18, 1. Deus apareceu-lhe, depois apareceu o Senhor dos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. A primeira coisa aqui, gente, esse Mamre, essa expressão, ela significa força ou gordura. É um bosque de carvalho lá na região hoje onde é a Palestina, que é próximo aonde Abraão teria sido sepultado. No 2, versículo 2. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Aqui no versículo 2, nós vemos a expressão hebraica shahar, que no Itpael, ela significa inclinar-se diante de um superior, diante de Deus, maiúsculo, que seria o Deus Israel, Deus minúsculo, seria um Deus falso, ou anjos, ou mensageiros. Depois nós vemos no versículo 3, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graças nos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. 4, traga-se agora um pouco de água, levai a vossos pés, reconstai-vos debaixo desta árvore, e traria um bocado de pão. Daí ele vai seguindo, ele vai trazer pão, ele vai trazer água para lavar os pés deles. Ele pede para Sara, depois ele pede para um servo dele que ele mate um bezerro. E correu às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-lhe almoço para preparar para os 3 visitantes. E tomou manteiga, e tomou leite, e tomou a vitela, e foi preparada para eles, e pôs diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram, onde está Sara, tua mulher? Aqui eles vão falar sobre o filho Isaque, que vai nascer, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara da porta da tenda, que estava por detrás. E como eles eram velhos, a Sara riu. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão. Vocês percebam aqui, no decorrer do texto, ele encontrou 3 homens, 3 varões. Só que ele começa, e disse o Senhor, Vaiomer, aí Yahweh, o tetragrama sagrado, que é lido como Adonai. Vaiomer Adonai, e disse o Eterno, disse Adonai, por que riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E Sara negou, dizendo, não ri. Portanto, temei, e ele disse, não digas isso, porque tu riste. Interessante aqui que a expressão para rir, a expressão é tsak, que é o nome, que é a raiz do nome Isaac, o nome do filho que eles tiveram, o filho da promessa. Levantaram aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que farei. Nós vemos aqui no verso 16, a expressão Sodoma, ela significa
ardente. Essa região é uma área, ela é uma área próxima ao Mar Morto e ao Rio Jordão. Existe ali entre os arqueólogos alguns questionamentos, mais ao sul, mais ao sudeste, seria ao norte do Mar Morto, ao sul do Rio Jordão, mas isso daí é um menor que não deve aparecer nenhuma dúvida com relação a isso durante a lição. E a expressão hebraica que nós encontramos aqui, Amorá, a expressão para Gomorra, significa submersão. O interessante aqui desse texto é aqui do 20, gente. Vemos o seguinte, do versículo 20. Disse o Senhor, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto o seu pecado se tem agravado muito. A expressão clamor aqui é zaak. Essa expressão, ela também significa grito de sofrimento. Então vocês percebam que Sodoma e Gomorra era possível se ouvir um grito de sofrimento. Essa palavra é utilizada, quem vai interpretar isso daqui, pela tradição judaica, até a tradição cristã, diz o seguinte, que a iniquidade, a falta de amor, esse é o link com o verso áureo. Esse é o novo mandamento que eles não estavam utilizando, que era algo inédito para eles também. Sodoma e Gomorra não estavam utilizando este novo mandamento. Eles não estavam faltando tzedakah, que era o ato de justiça e o ato de caridade, que é a falta de hesed, falta de misericórdia, falta de ahavá, falta de amor ao próximo. Esse é o mandamento que estava faltando para eles. A maldade era tão grande, a falta de misericórdia. Alguns historiadores, Joséfo, eles trazem alguns relatos de algumas coisas aterradoras que eles faziam uns contra os outros. Então o mal não era só, se foca muito nessa questão nessa questão sexual. O foco central é a falta de amor ao próximo, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. Inclusive, escutei uma vez essa questão da violência que eles queriam fazer com os dois anjos que estavam na casa de Lote. Seria uma forma de submissão para com o estrangeiro. Seria um tributo que o estrangeiro pagaria para demonstrar submissão àquele povo, àquela nação. Mas vamos seguir no texto aqui, vamos seguir também na lição aqui. Nós vemos então, o autor da lição destaca, vim pedir que você traga um pouco d'água para que se lavem os pés, traria um pouco de comida, essa parte que a gente já falou. Seguindo, depois o autor da lição aqui na ponta da linha, como a gente costuma falar, não sei se continua, já faz tanto tempo que não vem, na ponta da linha a gente tem aqui Ellen White no livro Educação, ela diz o seguinte: entretanto, sua grande casa consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais chefes de família e não poucas recém-conversos do paganismo. Isso combina muito com o que a tradução judaica fala. Uma casa assim exigia mão firme ao leme. Nenhum método fraco e vacilante seria suficiente. E a influência de Abraão se estendeu além de sua casa. Onde quer que construísse a sua tenda, levantava ao lado o altar para sacrifício e culto. Quando removia a tenda, o altar ficava, e mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus foi adquirido mediante a vida do servo Abraão. Parava diante daquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Esse sacrifício a Jeová é interessante, gente, que é a palavra pecado, a palavra hatat,
ela, ao mesmo tempo que ela significa o pecado, ela significa o sacrifício expiatório. E também significa a punição. Significa as três coisas. Na lição de segunda-feira, o amor de Abraão por todos. E aqui na primeira pergunta, nos pede para ler Bereshit, no Gênesis 18, 16, 33. Como Abraão exerceu sua grande qualidade de amor por todas as pessoas, sem distinção de tribo, raça ou povo. Nós vamos lá para o Gênesis, o Bereshit 18, que vai falar o seguinte: como que Abraão começou a interceder quando ele descobriu o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra, eles foram salvar Lote, sobrinho de Abraão, e um daqueles varões ficou, que seria o próprio Senhor, o próprio Eterno, que ficou falando com ele. E ele começou a interceder por aquele povo. Curiosamente, ele se utilizou de alguns números. Ele primeiro perguntou: mas se houver 50 justos, o tzadik, porventura irá destruir aquela terra? O Eterno diz, obviamente, e o Senhor diz, obviamente que não. E alguns estudiosos dizem que ele utilizou esses múltiplos de 5 porque aquela região, aquelas terras eram divididas em 5 territórios. E daí ele vai diminuindo. 50, depois ele vai falar 45, depois ele fala 40, 30, vai indo até que ele chegue em 10. E a resposta é sempre a mesma, certamente que não. Então, por óbvio, por essa construção até uma certa poética, que não havia nenhum justo naquela terra. E no decorrer do texto, nós vamos ver que então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E aí o Abraão vai continuando. E porventura farei 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não, destruirei se achar ali 45. E vai diminuindo até chegar a 10, que nós encontramos lá no Bereshit, no Gênesis 18, 32. E disse: não a destruirei por amor desses 10. E foi quando Abraão acabou de falar, e Abraão arrumou seu lugar. Então daí depois nós vemos aqui, nós vamos para o 19, que nós vemos o desfecho disso. E foram 2 anjos a Sodoma, e lá estava Ló, assentado sobre a porta. Ele levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Vocês percebem aqui um certo paralelismo? Da mesma maneira, quando o Abraão viu os 3 varões, ele também inclinou o seu rosto. Agora, aqui, o próprio Ló faz a mesma coisa. E aqui é onde alguns intérpretes veem o paralelo e afirmam o seguinte: que aqueles ensinamentos, aquele mandamento novo que fala no verso áureo, de certa forma ainda estava inculcado em Lote. Mesmo que ele tenha se contaminado com as práticas daquele povo. Inclusive, eu trouxe um comentário do Russell Shield, e que ele fala o seguinte: ele fala que o Lote provavelmente se adaptou às práticas de Sodoma e Gomorra, mesmo tendo guardado alguma coisa. E por isso, o discurso dele, o testemunho dele, seria dificilmente ouvido por aquelas pessoas. Voltando aqui para a gente terminar a lição de segunda-feira aqui na ponta da linha, nós podemos destacar aqui no segundo parágrafo: Deus então revelou a Abraão
sua decisão de exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei de fato o que tem praticado. Corresponde a esse clamor que veio até mim. Lembrando que esse clamor, como eu já tinha falado, é um grito de desespero. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Aí depois o autor na ponta da linha ele vai trazer para a gente Gênesis 18, 25, que diz o seguinte, abre aspas: longe de ti fizeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti será o juiz de toda a terra, e não farei eu justiça? Então este verso é justamente naquele diálogo onde Abraão ele começa a tentar interceder pelo povo e também pelo seu sobrinho e também por Lot, que pouco tempo antes ele agiu de uma maneira errada com Abraão. Quando as propriedades e os animais, os empregados dos dois começaram a brigar e ficar muito grande, eles tiveram que se separar, o correto é que Abraão, que é o mais velho, que Avrão, o mais velho, escolhesse primeiro lugar. Mas Lot escolheu primeiro e escolheu as proximidades, as terras, as melhores terras, as terras de Sodoma e nas proximidades de Sodoma e Gomorra. E a tradição também nos fala que as filhas de Lot, ele saiu da cidade com a sua família, os anjos os livraram, né? Ele saiu de lá com a sua família, que elas já estavam prometidas para estrangeiros com práticas pagãs. E o problema dessas práticas pagãs, gente, não é pura e simplesmente a minha religião é melhor do que a sua. O problema dessas práticas pagãs é que essas práticas pagãs elas envolviam justamente a quebra daquele mandamento que é do verso áureo, que é a falta de ahavá, a falta de amor ao próximo. Muitas vezes envolvia sacrifícios de seres humanos, sacrifícios de crianças. Um ponto que eu vou terminar aqui, gente, é para vocês e depois trazer talvez uma mensagem um tanto contemporânea, porque a palavra às vezes ela é mais complexa do que aparenta. O último ponto que fala o seguinte: por meio do seu amor, Abraão intercedeu para Deus salvasse a todos naquela cidade, com base na existência dos justos. Certamente ele sabia o quão maligno e perverso aquele povo era. Quem sabe que histórias ele tinha ouvido sobre essas pessoas e suas práticas. E pelo que sabemos sobre elas, são reveladas no capítulo seguinte, que é justamente a questão da tentativa deles subjugarem os anjos. Acredito que o Marcos vai se aprofundar mais nos próximos dias. Eu então encerro aqui a lição trazendo umas questões um pouco tanto mais complexas. Às vezes, essa percepção, esse código religioso que nós criamos, os eles, o nós e o eles, ela pode servir para a quebra daquele mandamento, aquele primeiro mandamento, aquele novo mandamento, a falta de compaixão. Nós somos cristãos, nós somos adventistas, nós somos uma família, nós somos família de Deus. Nós e o outro. E nós faltamos nós não cumprimos os mandamentos e nós não temos compaixão para com o outro. O outro nós rotulamos como sendo pagãos, como sendo filhos das trevas, como sendo distantes
das benesses de Deus, só que nós nos esquecemos que lá no Bereshit, não foi só Sodoma e Gomorra que sofreu com as consequências do seu pecado e da sua falta de misericórdia para com o próximo. Se nós olharmos no Bereshit também um pouquinho mais para frente, nós vemos o próprio povo de Deus. Nós vemos Israel. Nós vemos as dispersões. Nós vemos lá em Levíticos 26, em Levíticos 24, 25, 26, Deuteronômio 23. O povo é disperso pelas suas iniquidades, pela falta de amor. O Velho Testamento inteiro parece que é um jogo de tentativa e erro. Por quê? Deus ensina o que é misericórdia para o povo de Deus, não é só o pagão como Sodoma e Gomorra, não, ele ensina isso para o povo de Deus. E o povo esquece. E o povo cai em iniquidade. E vem maldições sobre eles. E eles não voltam atrás. E eles não voltam atrás uma vez, 2 vezes, 7 vezes, até que o Eterno dispersa esse povo. Dispersa pela terra. Eles são cativos. Eles são cativeiros. Eles perdem batalhas para os assírios, eles perdem para os babilônicos, eles vão cativos para a Babilônia justamente por essa falta de ahavá. Aquele mandamento que eles simplesmente é novo para eles, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Depois os medo-persas, depois os macedônicos e os romanos, depois o templo é destruído. Só que não vamos só olhar o Israel do passado, muitas vezes não estamos fazendo isso hoje. Nós fazemos isso com o pessoal do Candomblé, nós fazemos isso com o pessoal da Ubanda, nós fazemos isso com os gays, nós fazemos com os homossexuais, nós fazemos isso com outras religiões que não são os adventistas, que não são os remanescentes. Nós enxergamos como nós e eles, como se o Deus apenas nos amasse e não amasse eles também. E quando nós fazemos isso, nós não estamos só descumprindo o mandamento, o novo mandamento, aquele mandamento que era desconhecido, que era inédito. Nós também nos limitamos, nós não conseguimos levar o evangelho para essas pessoas. Nós não conseguimos pregar a palavra. Como que nós vamos apresentar um Deus misericordioso e um Deus de amor, sendo que nós somos incapazes de demonstrar misericórdia e amor ao próximo? É impossível. Então, o evangelho que deve ser levado por esse povo de Deus, ele fica inviabilizado por esse código estranho do eu e do nós. Então, muitas vezes, mas eu não vou no terreiro, eu não pego a galinha preta. Só que o problema não é o terreiro, não é a galinha preta, não é a religião afro um pouco estranha. O problema é a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de empatia. Tem muita gente que tem muitos cristãos que levantam bandeira e dizem que são cristãos, que simplesmente tacam fogo nesses lugares em nome de Deus. Ao invés de levar o evangelho para essas pessoas, ao invés de demonstrar amor por essas pessoas. Muitas vezes, gays, lésbicas, homossexuais são mortos por cristãos que se dizem cristãos, mas não são, obviamente, verdadeiros cristãos. Eles não estão cumprindo aquele mandamento. Então, a história bíblica, o cumprir esse mandamento é muito complexo. Vocês notem que do mesmo jeito que Ló, ele assimilou aquelas práticas e o evangelho dele ia ser um pouco difícil de ser pregado, às vezes essa tentativa de nós não nos misturarmos, ela complica também o levar do evangelho, porque nós nos tornamos insensíveis. Nós nos enxergamos como exclusivistas, como se o amor de Deus fosse só para nós. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Na próxima semana não estarei, ainda vou ficar mais um tempo, não sei provavelmente quanto tempo, sem participar. E é isso. Espero que tenham gostado.
Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu espero que o conteúdo desse vídeo, como o conteúdo desse canal, contribua para o seu crescimento espiritual e que a cada vídeo possamos estar passo a passo um pouco mais alinhados com a vontade do nosso Deus. Eu continuo o estudo que você já começou com o Lúcio e com o Alexandre. Agora, na parte de terça-feira, o autor nos traz o título O Espírito de Oração de Abraão. Ele nos pede para ler em Gênesis, no capítulo 18, dos versos 23 a 32, e também Tiago, no capítulo 5, verso 16. São dois textos que falam a respeito da oração, especialmente da oração de intercessão, já que Abraão estava intercedendo por um povo pecador, por pessoas que aos olhos humanos não eram merecedores daquilo que Deus poderia oferecer como graça, como justiça ou como bondade. E o autor nos pergunta o que isso nos ensina sobre o poder da oração intercessória. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa lição é o fato de que, pela oração perseverante, Abraão permanecia na presença de Deus. Então a oração beneficiou imediatamente a Abraão. Enquanto ele intercedia por aquelas pessoas, ele permanecia na presença de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos faz entrar no lugar mais santo do céu, na presença do Deus Altíssimo. E não tem como entrarmos na presença de Deus, termos um encontro diário com Deus, sem que haja alguma transformação em nós. Então, o primeiro benefício que eu vejo na oração de Abraão foi o fato de que ele permanecia na presença de Deus. Ele, intercedendo por outras pessoas, estava na presença de Deus. Então, quando você está orando por outras pessoas, mesmo que você não veja nenhum efeito, mesmo que talvez aquela pessoa nem chegue ao arrependimento, como é o nosso desejo, mas ainda assim houve transformação em você. A oração, ela é um poderoso agente de transformação. Não tem como nós abrirmos o nosso coração para falar com Deus sem que haja alguma mudança em nós mesmos. O segundo ponto que eu quero destacar sobre a intercessão de Abraão é que a obra de intercessão é uma obra de Jesus, da qual nós podemos participar. Muitas pessoas fazem longas viagens, vão para Israel, para Jerusalém, com o objetivo de caminhar nas ruas onde Jesus caminhou, de ver os lugares por onde ele passou. Mas, na verdade, se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós devemos estar intercedendo por aquelas pessoas que são necessitadas. Nós precisamos estar atendendo o pobre, o necessitado. Essa é a obra que Jesus fazia enquanto estava aqui e ainda hoje é a obra que ele deseja fazer. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, precisamos estar fazendo essa obra. Muitas pessoas fazem longas viagens, vão para Jerusalém, vão para Galiléia. Muitas pessoas fazem longas viagens, vão para Jerusalém, para Israel, andam naquelas ruas, supondo que Jesus tenha passado por alguma daquelas ruas. No entanto, se você quiser realmente andar nos passos de Jesus, seguir os passos que Jesus dá, você precisa cumprir a missão, ir ao necessitado, ir às pessoas que estão se perdendo no mundo de pecado, porque era isso que Jesus fazia e foi essa a promessa que ele nos fez. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é feita especialmente àqueles que saem em cumprimento da missão. Então, quando nós identificamos alguém que é necessitado do Evangelho, e todos nós, de alguma forma, somos necessitados do Evangelho, e quando nós levamos palavras de amor, palavras de afeto, palavras de aproximação para essa pessoa, nós estamos caminhando nos passos de Jesus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que Abraão, ao invés de julgar, via a possibilidade de que houvesse bondade entre aquelas nações ímpias. Abraão compreendia que o Evangelho não era para quem merece, mas para quem necessita. O Evangelho, quando nos alcançou, nós não merecíamos, nós éramos necessitados do Evangelho e ainda hoje somos necessitados da maravilhosa graça de Jesus. Assim como Abraão compreendia
que os necessitados é que precisavam receber o Evangelho, precisavam da graça de Deus. Nós também precisamos ter isso em mente quando vamos levar o Evangelho. Precisamos fazer com que o Evangelho chegue aos pecadores, àqueles que rejeitam a mensagem, àqueles que não sentem nenhuma necessidade da pregação do Evangelho. A intercessão de Abraão por aquelas pessoas era uma espécie de oração que nós podemos também fazer por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Abraão poderia ter pedido a Deus: me deixe ir até lá para pregar aquelas pessoas. Mas ele sabia que aquelas pessoas estavam com o coração tão fechado que não receberiam o Evangelho, nem mesmo os anjos que foram até lá foram recebidos como agentes de Deus. Então Abraão intercedia. Talvez exista alguém na sua família, alguém na sua comunidade, alguém ao seu redor que está totalmente fechado para o Evangelho, mas ele não pode suportar o poder de uma oração. Quando nós oramos por alguém, nós estamos atingindo aquela pessoa em um lugar onde ela necessita. Muitas pessoas estão necessitadas de Deus, mas não pedem perdão, não clamam a Ele, não se aproximam dele de forma alguma. Por isso, a única forma que nós temos de atingi-las com o Evangelho é através da oração, é intercedendo até que elas realmente sintam a necessidade do Evangelho, que elas realmente amoleçam o seu coração para a palavra do Senhor. E para terminar, eu deixo aqui uma frase: quem tem a missão no coração ama o próximo, independente das suas falhas. Afinal, a missão é levar com amor a salvação a quem não merece. A salvação é um ato de Deus em favor de pessoas que não merecem. Cada um de nós recebeu o Evangelho não por mérito, mas porque Deus escolheu trazer o Evangelho até nós. Aqui no finalzinho tem uma pergunta baseada em Romanos, no capítulo 8, verso 34, e também em Hebreus, no capítulo 7, verso 25, que fala exatamente da intercessão de Jesus em nosso favor. O que essas passagens nos dizem sobre o que Jesus faz por nós e como essa verdade nos ajuda a entender melhor o nosso próprio papel de intercessores. Então, quem intercede confia no poder e nos méritos de Cristo. Ele não confia nas suas próprias obras, na sua própria capacidade de pregar o Evangelho, no seu próprio poder na oração, mas naquilo que Deus é capaz de fazer através da sua graça, do seu poder e do seu amor. Então, interceder por outras pessoas é confiar que Deus é capaz de alcançar até mesmo aqueles que estão rejeitando a palavra do Senhor. Na parte de quarta-feira nós temos o título A Missão de Abraão. Aqui o autor nos pede para ler Gênesis no capítulo 19. Essa passagem narra a ida dos anjos até Sodoma para fazer um relatório a respeito das pessoas que viviam naquela cidade. Eles encontraram uma cidade extremamente ímpia, porém com uma exceção: a família de Ló, ou mais especificamente Ló. Ao entrar naquela cidade, Ló se preocupou com eles. Ló forneceu um local seguro para que eles pudessem passar a noite, os alimentou exatamente como Abraão havia feito anteriormente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar na lição de quarta-feira é o fato de que Ló havia se tornado um homem proeminente em Sodoma. Apesar de viver em uma cidade ímpia, com costumes ainda voltados para os princípios de Deus, com princípios que ele aprendeu com Deus e através de Abraão, ele se tornou um homem proeminente naquela cidade. O que nós podemos tirar de lição dessa situação? Nós podemos viver em meio a pessoas ímpias, a pessoas que estão corrompidas pelo mal e pelo pecado, e ainda assim preservar a nossa integridade. E isso não vai nos impedir de prosperar. Afinal, quem nos faz prosperar é o nosso Deus. Ló, apesar de não compactuar com a maioria dos costumes das pessoas daquela cidade, ainda assim ele era visto como uma autoridade, visto como uma referência naquele local. Talvez no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, no local onde você tem as suas amizades, né? Você viva no meio de pessoas que não têm os mesmos princípios que você. O que você precisa fazer? Preservar os seus princípios para que você seja uma testemunha para essas pessoas. Se você
é tão igual às pessoas que não se diferencia delas pelas atitudes ou pela maneira de falar, pela maneira de pensar, você deixou de ser uma testemunha, você é mais do mesmo. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal e a luz são diferentes do ambiente onde eles estão, por isso fazem a diferença. O próximo ponto que eu gostaria de destacar a respeito da lição de quarta-feira é que Ló, como Abraão, foi hospitaleiro e gentil para com os viajantes. Ou seja, Ló, apesar de viver naquele ambiente, ele preservava aquilo que havia recebido de Abraão, recebido de Deus, né, através de Abraão. Isso significa para nós hoje que nós precisamos, independente do local onde nós estamos vivendo, morando ou trabalhando, nós precisamos preservar os nossos princípios. Os princípios é que nos diferenciam do mundo ao nosso redor. Às vezes nós ficamos muito preocupados com regras, com coisas que são menores e nos esquecemos dos princípios. Os princípios, eles devem ser preservados a qualquer custo. São os princípios que realmente determinam a que mundo nós pertencemos. Ele vivia em Sodoma, mas os seus princípios eram princípios do reino de Deus. Nós podemos evitar viver em locais onde o pecado impera, nós podemos sair da roda dos escarnecedores, né, como diz o Salmo 1. No entanto, em algum momento nós precisamos ter contato com esse ambiente. Por quê? Porque somos missionários. Nós precisamos ter contato com pessoas diferentes de nós, que pensam diferente de nós, para que possamos levar o Evangelho. Se nós nos isolarmos completamente do mundo ao nosso redor, nós deixamos de ser missionários. No entanto, na missão nós não podemos abrir mão de princípios. Então, quando a questão é princípio, nós vamos testemunhar em favor do reino ao qual nós pertencemos. O terceiro ponto é o fato de que a destruição da cidade foi uma obra de Deus. Como no dilúvio, apenas uma pequena porção dos habitantes foi salva. Na essência do Evangelho está o juízo de Deus. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é o que vai acontecer no final do mundo. Nós, às vezes, nos preocupamos muito em falar do amor de Deus, em falar do quanto Deus deseja salvar e nos esquecemos de falar do que Ele deseja nos salvar. Ele deseja nos salvar do pecado e da condenação do pecado. Se nós nos esquecemos dessa parte, nós oferecemos um remédio para alguém que não se considera doente. Então nós precisamos alertar o mundo a respeito do juízo, isso é parte do Evangelho, para em seguida oferecer a boa notícia do Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu deixei aqui uma frase que diz assim: a pregação nem sempre tem sucesso em levar pessoas ao arrependimento, mas sempre terá sucesso em nos colocar na presença de Deus. A presença de Deus acontece quando nós estamos intercedendo por outras pessoas também. Então, quando eu estou orando por mim, orando pela minha família, orando pelas minhas necessidades, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou intercedendo pelos políticos da minha cidade, quando eu estou intercedendo pelos governantes, pelas pessoas que estão talvez num bar em frente à igreja ou em frente à minha casa, eu estou na presença de Deus. Estar na presença de Deus é um fato que certamente vai trazer transformações positivas para a nossa vida. Não tem como você se alimentar na presença de Deus, você viver na presença de Deus, você ter comunhão com a tua família na presença de Deus, sem que haja ali uma transformação poderosa. Aqui no finalzinho da lição, o autor deixa aquela pergunta, mas ele também destaca aqui um assunto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, o fato de que todos nós temos livre-arbítrio. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher Jesus. Enquanto cumprimos essa missão, Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas nunca irá contra a vontade de ninguém. Bom, na verdade, o nosso livre-arbítrio, ele só nos inclina para o mal. Se nós não entregarmos a Deus também o nosso livre-arbítrio, nós nunca vamos aceitar Jesus como nosso Salvador, nós nunca vamos caminhar nos princípios de Deus. Nós precisamos nos converter a Deus de corpo inteiro. Eu preciso converter a Deus o meu livre-arbítrio, eu preciso converter a Deus as minhas emoções, as minhas inclinações, os meus desejos, tudo
para que Ele me transforme de dentro para fora. Você acha que você aceitou Jesus porque o seu livre-arbítrio te deu essa opção? Não, você aceitou Jesus porque em algum momento você entregou a Ele também as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações. É somente dessa forma que nós vamos conseguir viver na presença do Senhor. Senão você vai ser um cristão daquele que vai para a igreja, mas vai para a igreja com o olho no mundo. Nós precisamos de uma transformação interna para que a gente tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer naquilo que o Senhor nos proporciona a partir de segui-lo, de seguir os seus passos. Aqui o autor pergunta no finalzinho, como não desanimar caso não observemos o tipo de resultado que gostaríamos de ter ao cumprir a missão. Geralmente nós vamos dar estudo bíblico, né? E esperamos que a pessoa se batize. Eu gosto muito de falar a respeito de Jeremias. Jeremias, ele pregou durante 40 anos, foi um dos ministérios mais longos da Bíblia, e no entanto nós não vemos nenhum resultado, porque no final Nabucodonosor invadiu a cidade, levou todo mundo para o cativeiro, e a cidade foi completamente destruída. Então o ministério de Jeremias, aos nossos olhos, parece um ministério que não teve fundamento nenhum. No entanto, ele se tornou um grande homem de Deus pela sua obediência, pela sua dedicação, pela obra que Deus fez através dele. Então, se não foi eficiente o seu ministério em favor de outros, certamente foi em favor dele. Quando você sai para fazer a obra, certamente Deus está trabalhando em você mais do que em qualquer outra pessoa ao seu redor. Na parte de quinta-feira nós temos o título Submissão à Vontade Divina. E o autor nos pede para ler Gênesis, no capítulo 12, dos versos 1 a 9, o chamado de Abraão, e nos pergunta, o que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à nossa frente não parece claro? Eu falei sobre isso na semana passada. Ir onde Deus manda sem compreender, sem ver o caminho, é um passo de fé, e Deus frequentemente exige de nós um passo de fé. Muitas vezes nós queremos compreender tudo antes de obedecer. Por que Deus nos pede para guardar o sábado? Por que Deus pede para comer isso, para não comer? A gente fica buscando na ciência, né, explicações sobre isso, sobre aquilo. Se nós compreendemos tudo que Deus nos manda, então nós não precisamos de fé. Nós só precisamos compreender e viver aquilo que nós já compreendemos. Ou seja, o Deus é a minha razão. Em muitos momentos nós não compreendemos, mas obedecemos porque sabemos que a vontade de Deus é superior à nossa compreensão. Então, diante da ordem e das promessas de Deus, Abraão partiu. E ele erguia altares por onde passava. E o Senhor o abençoou ao longo do caminho e ele sempre seguiu na mesma direção. Deus deu uma direção para ele e ele foi seguindo sempre naquela direção. Eu gostaria de destacar 3 pontos a respeito dessa lição. O primeiro, Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu em obediência ao seu chamado. A obediência de Abraão em ouvir a voz do Senhor e sair deve ser um exemplo para nós também. Nós precisamos compreender que obedecer precede o esclarecimento. Muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que nós ainda não compreendemos, mas a obediência ela deve superar a nossa compreensão, como eu disse anteriormente. Abraão poderia ter usado muitas desculpas para não obedecer. Abraão já era um homem velho, ele não tinha descendência para que Deus pudesse abençoar os seus descendentes, ele não tinha herança, não tinha para quem deixar herança, ele vivia numa cidade e poderia ter dito a Deus, Senhor, eu quero ser testemunha aqui nessa cidade mesmo, eu não quero ir para outros lugares, mas Abraão se submeteu à vontade de Deus, crendo que aquele que o chamou era poderoso para o usar de maneira inimaginável, mesmo com as suas limitações. Talvez você também tenha algumas limitações nas quais você se apoia para não fazer a obra de Deus. Mas eu não sei dar estudo bíblico, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, e acaba protelando um chamado que Deus fez a você. Pense bem sobre o que Deus tem colocado à sua frente e por que você não assume, não está à frente do ministério, à frente daquilo que Deus o chamou, principalmente o ministério de todos nós, que é o ministério de falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro ponto,
que eu quero destacar. O resultado da obediência foi que o Senhor apareceu a Abraão e o abençoou com promessas. Primeiro Deus falou com Abraão. Abraão obedeceu a voz do Senhor e em seguida o Senhor apareceu a ele. Foi o primeiro caso de teofania na Bíblia, foi o primeiro caso em que Deus apareceu para uma pessoa. Ou seja, Abraão obedeceu a voz do Senhor e recebeu uma revelação ainda maior. O conhecimento do Senhor se ampliou a partir do momento em que Abraão obedeceu a sua voz. A mesma promessa é feita para nós em Atos no capítulo 5, verso 32, que diz que o Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem. Quando nós obedecemos ao chamado do Senhor, quando nós obedecemos à voz daquele que nos chama, mais revelação de Deus nós recebemos. Às vezes não compreendemos bem a Deus simplesmente porque não obedecemos nas coisas mínimas. Como que você quer compreender a Deus sem ter uma vida devocional, sem ler a Bíblia, sem ter uma vida de oração, negligenciar essas coisas e negligenciar a missão também, né? Negligenciar essas coisas impede que Deus se revele de maneira mais profunda para você. E eu deixo aqui uma pergunta: como podemos ter experiências mais profundas com Deus como Abraão? Certamente cumprindo a missão. Quando nós cumprimos a missão para a qual Deus nos chamou, Deus nos surpreende de maneira inimaginável. Deus faz através de nós coisas que nós temos certeza que não poderíamos fazer sozinhos. Eu, quando estou pregando a palavra a outras pessoas, eu já vi testemunhos poderosos de conversão, do trabalho que Deus faz na mente, no coração daqueles que estão endurecidos. Então, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós levamos o Evangelho até as pessoas, nós estamos nos permitindo ser um canal de bênção para o nosso Deus. Ainda na parte de quinta-feira, nós temos o desafio da semana. E o desafio é: em nossas cidades enfrentamos obstáculos para pregar o Evangelho de forma adequada e eficaz. Precisamos suplicar a intervenção divina de Deus. Devemos nos lembrar que a obra é de Deus. Quando nós saímos para levar o Evangelho, nós somos apenas ajudantes, porque a obra é de Deus. Quando nós oramos, pedimos a Deus, Ele estará à nossa frente e nós estaremos seguindo apenas os seus passos. E o desafio-se é: encontre um meio de entrar em contato com alguém diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer para ajudar. A oração é uma poderosa ferramenta na pregação do Evangelho. Muitas vezes não temos o sucesso adequado na pregação do Evangelho porque não oramos como deveríamos orar. Quando nós oramos por alguém, nós estamos fazendo a mesma obra que Abraão fez e nós estamos fazendo a mesma obra de Jesus. Ore pelas pessoas pelas quais você está trabalhando. Ore em favor daqueles que nem sequer sabem que necessitam de oração. Muitas pessoas estão vivendo essa vida como se a vida fosse só isso. A pessoa sai de casa, vai para o trabalho, ganha dinheiro, paga suas contas, dorme, descansa e volta para o trabalho novamente. E ficam apenas nesse ciclo, como se o sucesso da vida fosse apenas aqui. Quando nós oramos, nós estamos interferindo na vida dessas pessoas de maneira positiva para a pregação do Evangelho. E eu deixo essa frase aqui: o poder da oração unido à ação pode surpreender você. Quando você ora por alguém e age em favor daquela pessoa, especialmente quando você age nas necessidades das pessoas, que era o método que Jesus Cristo utilizava. Jesus Cristo ia até a pessoa, atendia as suas necessidades e depois então ele levava a pessoa a segui-lo. Nós também podemos utilizar o mesmo método de Jesus. Se Jesus utilizou esse método certamente é o mais eficiente. Eu deixei aqui um resumo na conclusão da lição da nossa semana. O modo de agir de Abraão, como de Jesus, era focado no serviço de amor em favor de todos os necessitados. Se nós queremos utilizar o mesmo método, nós podemos agir em favor das necessidades das pessoas. Quando nós entramos na vida da pessoa para atender uma das suas necessidades, nós já criamos um vínculo que pode ser utilizado para a pregação do Evangelho. O segundo ponto: a hospitalidade, o serviço e a oração intercessória fizeram com que Abraão permanecesse na presença de Deus. Enquanto você está orando por alguém, enquanto você está trabalhando por alguém,
enquanto você está agindo em favor do Evangelho, você está na presença de Deus. E isso, mesmo que não seja eficiente pelas pessoas que você está trabalhando, é eficiente por você, porque você também precisa do Evangelho. Terceiro ponto, foi por meio do cumprimento da missão que Abraão se aproximou de Deus. Quando nós cumprimos a missão para a qual fomos chamados, nós estamos na presença daquele que nos chamou. E não tem como estar na presença de Deus sem ser transformado por Ele. Eu termino com uma frase de Martin Luther King que diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. No mundo egoísta, onde as pessoas só pensam em si mesmas, quando nós agimos em favor do próximo, quando nós agimos com amor em meio ao egoísmo, nós estamos cumprindo a missão de ser luz e de ser sal para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço a você, a sua família, que Deus abençoe a sua vida e a sua missão. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua mensagem, por mais um sermão, pelo seu compartilhamento, né, dessas palavras. Também obrigado ao Alexandre, né, que trouxe aqui para nós aqui as primeiras lições sobre as características de Abraão. Que lição, né, pessoal? Ela não terminou ainda, estamos aqui agora na sexta-feira nas perguntas para consideração. Praticamente seria uma trivia aqui, né? Seria um quiz que seria interessante colocar aqui, não só para que eu possa refletir, considerar, mas que você considere também aí na sua reflexão. A primeira pergunta é assim: quais personagens bíblicos cumpriram a missão? Olha, eu parei para pensar, pessoal, quais personagens bíblicos, de acordo com o que nós estudamos aí de Abraão e tudo mais, cumpriram essa missão, né, de levar a intercessão, de estar, olha, começando, né, por Adão e Eva, né, que querendo ou não esses personagens contribuíram, né, mesmo que Caim tenha feito o que ele fez, mas tiveram filhos. Lembrei de Abraão, Isaac, Jacó cumpriu a sua missão. Nós temos Moisés, né, Josué, Caleb. São muitos personagens bíblicos que é interessante, quando você estuda a Bíblia, eles não são perfeitos. Nossa, como eles têm defeitos, assim como eu, assim como você. Mas eles mesmo assim, os defeitos não eram usados para que ele não cumprisse a missão. Entendeu? Então isso é muito importante para que a gente pratique isso também. Às vezes a gente fica, mas eu não sou perfeito, né? Não, mas Deus nos aperfeiçoa, Deus nos eleva. É a gente que tem que buscar a Deus, falar: Senhor, me ajude, né? E me ajude a levar essa missão. Então, vários personagens, mas aí a pergunta, na verdade, depois você vê o foco dela, né? João Batista teve sucesso? Olha só, se a gente pegar a história de João Batista, né? Pregou, e acabou aí por um, como me fugiu a palavra, mas por um luxo, né? Simplesmente um luxo, não é nenhuma palavra, não seria luxo a palavra correta, né? Mas por um capricho, né? Teve aí a cabeça decapitada. E será que ele conseguiu cumprir a missão dele? Será que... O que vocês acham? Né? Vou colocar um reloginho aqui. Né? Bom, na minha consideração, sim, João Batista, ele cumpriu muito a sua missão. Desde de ter anunciado o Messias, né, que com certeza é parte da missão, como a pregação dele mesmo, né? Ele preso, na verdade, serviu como uma pregação, né, de que o servo de Deus, ele não está nesse mundo aqui só para ficar, né, ocupando cargos e privilégios mundanos, não. O nosso foco está em outro nível, em outro patamar. Então, na minha opinião, sim, João Batista teve sucesso na sua missão, com certeza. Comente aí, né? Não sei se você concorda com isso. Segunda pergunta para consideração diz assim: leia Gênesis, lá, capítulo 19, dos versos 30 até o 36, como era o caráter dos salvos de Sodoma. Como era o caráter dos salvos, das pessoas que foram salvas de Sodoma. Se você olhar lá, esses capítulos, você vai ter a história, né, das filhas de Ló. E que elas cometeram uma coisinha que
né, tire os menores da sala nesse momento, né? Mas simplesmente as filhas, né, se deitaram com o pai para que elas pudessem dar continuidade na descendência. Naquela visão humana que a gente sempre tem, né, de resolver o problema humanamente, falando, nossa, não tem, elas falaram, né, nossa, não temos mais homens aqui, né, para dar continuidade à descendência do nosso pai, que a mãe, né, virou estátua de sal. Aí eles pegaram, vamos resolver, eu tenho a solução, ao homem, né? Eu tenho a solução. Vamos lá, vamos embebedar ele e a gente deita com o pai. A mais velha fez isso uma noite, conseguiu, e depois a mais nova seguiu o exemplo. Você vê como que é a relação de irmãs, né? Vai fazendo uma vai seguindo o mau exemplo da outra. Mas assim, você percebe, né? A pergunta que é focar é o seguinte: como que era, né, o caráter do salvo de Sodoma e Gomorra? Por elas terem vivido tantos anos de suas vidas no meio daquela cultura, olha só como elas estavam totalmente contagiadas, né, por essa cultura e tentando resolver os problemas. Então o caráter de pessoas que foram salvas não eram perfeitas, não eram santas, sagradas, imaculadas. Pelo contrário, né? Eram pessoas normais como eu, como você, que temos nossos problemas, nossos monstros para enfrentar aqui, mas que Deus vai auxiliando, e se a gente pedir a direção, Ele nos dá. Agora, se você não pedir a direção, você vai agir, né, pelos seus próprios interesses e pelo seu próprio entendimento. Na pergunta 3, que lições aprendemos com Abraão a respeito da missão e de como é realizada? Que lições você toma, né, de Abraão? Você vê, né, o Alexandre trouxe bastante essa parte, e o Marcos também, se eu não me engano aqui, só para confirmar, vai ser só confirmar aqui, a missão de Abraão, na quarta-feira, né, também traz, mas só trazendo as perguntas para consideração aqui, o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com Abraão, com essa lição dele? Né? Será que nós estamos fazendo exatamente o que Abraão fez, né, ou fazia? Né? Ou será que a gente ainda fala, não, né, eu não consigo fazer, como eu falei no vídeo, né, que às vezes eu não consigo fazer. Eu acho que a gente precisa aprender com essas lições e tentar colocar em prática. Né? A gente aprendeu aqui sobre a hospitalidade, sobre o amor de Abraão, e a oração, né? A gente precisa aprender e colocar essas coisas em práticas. É tipo a receita do bolo, né? E a gente não segue a receita do bolo, depois quer que o bolo dê certo. Então, e de como elas são realizadas, né, no seu dia a dia. Como você realiza no seu dia a dia essas missões? Você tem conseguido ser uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que ama as pessoas indiferentemente delas, ou fica, não, essa eu amo, essa eu não amo. É aquela questão do céu do sul e o céu do norte. Né? Quando todo mundo for para o céu, essa pessoa pode ir para o céu, mas ela vai ficar lá no céu do sul, porque eu vou ficar no céu do norte. Lamento, né? Mas só vai existir um céu, pessoal, não vai ter o céu do sul e o céu do norte. Mas, acelerando aqui, na quarta pergunta diz assim: a intercessão de Abraão por Sodoma e por Gomorra foi bem sucedida ou ela fracassou? Olha que pergunta, vou colocar o tempo aqui, ó. De novo. O que vocês acham? A intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Os anjos foram até Sodoma. E aí o que aconteceu, né? Vocês conhecem a história? Ló, suas duas filhas e sua esposa foram retiradas de lá. Né? No campo da conjectura, a gente poderia colocar, né, nas entrelinhas, né, se não houvesse a intercessão, lembrando que os anjos e Jesus mesmo, eles primeiro apareceram a Abraão, e Abraão que aí tem aquele diálogo no capítulo 18, né, de Gênesis, que a gente está estudando, Senhor, se tivesse 50 justos, se tiver um, ele falou assim, se tivesse um ainda eu pouparia. Né? E de certa forma, naquela intercessão, naquela oração, né, os anjos foram, depois continuaram sua viagem, foram a Sodoma e falaram, tá bom, vamos lá pegar os familiares do nosso amigo Abraão. Então, vocês acham que a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra foi bem sucedida ou fracassou? Do ponto de vista que 4 pessoas foram retiradas de lá, infelizmente só 3, né, acabaram saindo completamente com vida, creio que sim. Né? Jesus viria a esse mundo morrer se fosse para salvar somente um pecador. Ele faria e cumpriria a missão. Bom, pessoal, essas são as minhas considerações então aqui nas perguntas. Deixe as suas considerações também, né? Se você tiver um tempinho aí, coloque aí sobre algo que veio à sua mente, né? Interaja aí com o conteúdo, se ocupe, né, com as reflexões da Palavra de Deus. Fica aí o convite. E
Vamos encerrar aqui, né, primeiro com uma oração, para que, agradecendo, né, por esse privilégio que nós temos aqui, diante aqui de tanta tecnologia, a gente conseguir transmitir, conversar e interagir aí com os irmãos e divulgando a palavra de Deus. Vamos orar então nesse momento para encerrarmos a lição? Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado aqui pela vida, pelo dom da palavra, da fala, por tudo que o Senhor tem nos dado. E obrigado também pelas lições, ó Pai. Nos ajude a tudo que nós aprendemos aqui, com as considerações das perguntas, com o Marcos, com o Alexandre, que a gente possa, ó Pai, que essas sementes, né, possam frutificar dentro de nós e a gente possa realmente aprender a compartilhar essa missão com todos ao nosso redor. Que não seja um estudo vazio, não seja um estudo só teórico, ó Pai, ou retórico, mas que possa ser um estudo prático, um estudo que realmente transforma as nossas vidas. Por favor, humildemente clamamos e muito gratos porque estamos encerrando mais esse vídeo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Beleza, pessoal? Então nos vemos já no 5º vídeo. Olha só, pessoal, o trimestre começou ontem, mas já estamos aqui na 5ª lição, onde vamos estudar desculpas para evitar a missão. Essa vai ser a minha lição. Minhas desculpas para evitar a missão. Vamos ter mais uma bela lição, se Deus quiser, na próxima semana. Fiquem ligados. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.